Bem-vindos ao canal Enciclomundo. Inscreva-se no canal e deixe seu like. O Japão é um arquipélago localizado no leste da Ásia, formado por 4 ilhas principais e diversas ilhas menores. Sua história é longa e rica, remontando a mais de 10.000 anos. Neste vídeo, vamos percorrer os principais períodos da história japonesa, desde a sua pré-história até os dias atuais. Durante o período pré-histórico do Japão, que se estendeu por milhares de anos, as primeiras comunidades humanas começaram a se estabelecer no arquipélago japonês. Essas primeiras comunidades eram formadas por grupos nômades que viviam da caça, pesca e coleta de alimentos. A cultura Jomon é considerada a primeira cultura japonesa a se estabelecer no Japão, por volta de 14.000 a.C. Eles eram conhecidos por seus potes de cerâmica decorados e pela técnica de cordas entrelaçadas usadas para criar vasos, roupas e outros objetos. Mais tarde, por volta de 300 a.C., o período Yayoi trouxe mudanças significativas na cultura japonesa com a introdução da agricultura e a utilização de metais, como o bronze e o ferro. Através do contato com a China e a Coreia, os japoneses adquiriram novas técnicas agrícolas, aprimoraram a arte da tecelagem e começaram a desenvolver uma sociedade mais complexa. Durante este período, as pessoas começaram a se organizar em tribos e pequenos estados e a produzir objetos de metal, como espelhos e armas. Acredita-se que o uso de cavalos tenha sido introduzido no Japão neste período, o que levou a um maior desenvolvimento da tecnologia e da capacidade militar. O período pré-histórico terminou com o início do período Kofun, que marcou a introdução do budismo no Japão e o estabelecimento de um estado centralizado. Durante o período clássico do Japão, houve uma evolução significativa na sociedade e cultura japonesa. O período Kofun, que começou por volta de 300 d.C., viu o surgimento de uma sociedade mais complexa, com a formação de um sistema político centralizado e a adoção do budismo e do confucionismo. Durante este período, a aristocracia começou a emergir como uma classe dominante, enquanto as pessoas comuns trabalhavam como agricultores, artesãos e comerciantes. O nome Kofun deriva das tumbas construídas durante este período, muitas das quais são consideradas importantes marcos históricos. As tumbas são grandes estruturas em forma de túmulo, geralmente cercadas por árvores. Algumas tumbas são tão grandes que levaram anos para serem construídas. O período Asuka, que começou por volta de 710 d.C., foi marcado pela adoção do sistema de escrita chinês, a construção de grandes templos budistas e o desenvolvimento de uma cultura cortesã. Durante este período, a corte imperial começou a desempenhar um papel mais importante na governança do país, com a construção de grandes palácios e a adoção de um sistema de leis baseado no modelo chinês. A religião também desempenhou um papel importante no período Asuka, com a introdução do budismo no Japão. O budismo foi trazido da China e da Coreia e rapidamente se espalhou pelo país. Os templos budistas foram construídos em todo o país, muitos dos quais ainda estão em pé hoje em dia e são considerados importantes marcos culturais. O período clássico do Japão foi um momento de grande mudança e evolução na sociedade e cultura japonesa. A introdução do budismo e do confucionismo, bem como a adoção do sistema de escrita chinês, foram eventos que tiveram um impacto duradouro no Japão e ajudaram a moldar a identidade cultural do país. Durante o período medieval do Japão, muitas mudanças significativas ocorreram na história e cultura do país. O período Nara foi uma época de grande florescimento cultural, com a produção de obras literárias e artísticas importantes, como o Kojiki e o Manyosu. Ainda nessa época, o Japão estabeleceu um governo centralizado, baseado em uma monarquia que governou a partir da cidade de Nara. Já o período Heian foi marcado pelo auge da cultura cortesã e pelo surgimento de novas formas literárias, como o romance e a poesia waka. Durante este período, a capital do Japão foi transferida de Nara para Kyoto.
A sociedade aristocrática da corte imperial floresceu, com o surgimento de uma cultura refinada e sofisticada, que influenciou profundamente as artes, a moda e as relações sociais do país. O período Kamakura trouxe o início do feudalismo no Japão, com o surgimento dos shoguns e a dominação dos samurais. Durante este período, o país foi governado por um governo militar liderado por um shogun, e o poder do imperador diminuiu. Os samurais, uma classe guerreira leal aos seus senhores feudais, também emergiram como uma força política significativa. O período Muromachi viu a ascensão dos daimyos e a proliferação das artes, como a cerâmica Haku e a arte da espada samurai. Durante este período, o Japão experimentou um período de intensa guerra civil, com conflitos entre os senhores feudais do país. No entanto, também foi um momento de grande inovação e criatividade cultural, com o surgimento de novas formas de arte e aprofundamento das tradições existentes. Em resumo, o período medieval do Japão foi uma época de grande mudança e desenvolvimento, tanto em termos políticos quanto culturais. Desde o estabelecimento de um governo centralizado até o surgimento de uma cultura cortesã refinada e o início do feudalismo, o período medieval do Japão deixou um legado duradouro na história e cultura do país. Durante o período Edo, que durou de 1603 a 1868, o Japão viveu uma época de isolamento do mundo ocidental. O shogunato Tokugawa estabeleceu uma política de sakoku, que significava país fechado, proibindo a entrada de navios estrangeiros e limitando o contato com o mundo exterior. Essa política teve como objetivo manter a estabilidade e o controle interno do país, mas também limitou o desenvolvimento econômico e tecnológico do Japão. Em 1853, a chegada do comodoro americano Mateu Perry ao porto de Edo forçou o Japão a abrir seus portos ao comércio ocidental. Essa abertura trouxe grandes mudanças políticas e sociais para o país. O governo do shogunato Tokugawa foi abalado por pressões internas e externas, o que levou à queda do shogunato em 1868 e ao estabelecimento do governo Meiji. O período Meiji, 1868 a 1912, foi um período de modernização acelerada do Japão. O novo governo Meiji implementou uma série de reformas políticas, sociais e econômicas que visavam transformar o país em uma grande potência. O Japão adotou modelos ocidentais de governo e de educação, modernizou sua indústria e construiu uma poderosa força militar. Durante o período Showa, 1926 a 1989, o Japão passou por uma série de mudanças e desafios. A Segunda Guerra Mundial teve um impacto devastador no país, que sofreu bombardeios e perdas humanas significativas. Após a guerra, o Japão passou por um processo de reconstrução econômica e social, que foi conhecido como Milagre Econômico Japonês. O país se tornou uma potência econômica global, líder em tecnologia, comércio e finanças. O período Showa também foi marcado por mudanças políticas e sociais significativas. O imperador Hirohito, que governou o país de 1926 a 1989, passou de uma figura simbólica para um líder ativo durante a Segunda Guerra Mundial. Após a guerra, o Japão adotou uma nova constituição e se tornou uma democracia parlamentar. O país também enfrentou desafios sociais, como o envelhecimento da população, a crescente desigualdade e a necessidade de lidar com seu legado histórico. Atualmente, o Japão é uma das maiores economias do mundo e continua a ser uma influência cultural e tecnológica global. O Japão é um país com uma história rica e longa, que remonta a mais de 10.000 anos. Durante esse período, o país passou por diversas transformações, desde a formação de uma cultura sedentária baseada na caça, pesca e coleta até a modernização acelerada, que o transformou em uma grande potência econômica e militar. A história do Japão é marcada por períodos de florescimento cultural, como o período Heian, e por períodos de conflitos e guerras, como a Segunda Guerra Mundial. Atualmente, o Japão é reconhecido como um país moderno e avançado, com uma cultura rica e influente em todo o mundo. Obrigado por assistir até aqui o nosso vídeo. Se gostou, deixe seu like e compartilhe. Até a próxima!